2017. Ano da Palavra. Se você tem perguntas sobre a fé, sobre a vida, sobre Deus, conheça a Bíblia The Way, O Caminho. Uma Bíblia em linguagem atual que veio para dizer que não tem nada de errado em fazer perguntas, ter dúvidas e em debater. Mas a The Way é mais que uma Bíblia de papel. Ela está presente no cyberespaço. Por toda a Bíblia há links e QR Codes de vídeos e estudos extras para você continuar no caminho, tanto no mundo real quanto no virtual. Venha para o caminho, conecte-se a The Way, uma obra com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 11. Sabedoria divina para interagir com os meios de comunicação. A paz do Senhor, querido professor, professora da Escola Dominical. Estamos chegando à lição 11ª. O título é Sabedoria divina para interagir com os meios de comunicação. Vamos falar, portanto, sobre mídia. A síntese dessa lição é a seguinte: com sabedoria e discernimento, o servo de Deus é capaz de interagir adequadamente com os meios de comunicação. Então, temos diante de nós, agora nessa lição, um tema instigante que faz parte da nossa vida, que afeta a cultura de uma maneira geral. E os jovens devem saber lidar adequadamente com esses meios de comunicação. O primeiro tópico fala sobre os meios de comunicação e sua influência cultural, que é um ponto que você pode explorar acerca da influência que a mídia exerce na sociedade em geral. Mas antes disso, nós precisamos ter em mente o conceito de mídia. Aqui, mídia refere-se ao conjunto dos meios de comunicação que atinge um grande número de pessoas, a exemplo dos jornais, revistas, rádio, televisão e a própria internet. Quando nós falamos então de mídia, nós estamos falando desse grande complexo de instrumentos de divulgação de conteúdo. Nesse ponto, há que ressaltar que a mídia ela tem uma grande influência cultural. Ela estabelece muitas vezes tendências, ela inverte valores, ela pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal. Então, ela influencia a cultura a tal ponto que as pessoas adotam costumes, padrões, valores, vestimentas que são veiculadas, que são divulgadas na mídia. Então, a partir disso daí, nós já reconhecemos a importância do tema. Tanto assim que a mídia é considerada por alguns como o quarto poder, né? Depois do poder legislativo, executivo e o judiciário, muitos colocam a mídia como o quarto poder, porque ela realmente influencia o pensamento público em geral. Embora a mídia ela possa ser utilizada para o mal, como nós veremos, devemos partir do seguinte ponto de partida, que a comunicação é um dom de Deus, comunicação em si. Deus criou o homem como um ser comunicante. Então, nós utilizamos a comunicação porque Deus assim nos capacitou, nós interagimos, nós falamos, nós nos comunicamos, porque isso é uma habilidade que Deus nos deu. Então, quando nós falamos de meios de comunicação, nós precisamos entender que os meios em si, eles não são maus por natureza, porque a comunicação é algo bom. Porém, o homem caído, influenciado inclusive por Satanás, pode subverter a utilização da comunicação e também dos instrumentos. Então, o que vai definir se uma mídia está veiculando conteúdo bom ou ruim é exatamente o teor daquela imagem, o teor daquela mensagem que está sendo veiculada. Então, quando nós falamos sobre esse assunto, embora nós possamos ver muito conteúdo inadequado,
muito conteúdo imoral, nós precisamos entender que o problema não são os meios de comunicação em si. O problema é quem domina aquele meio de comunicação e como eles estão fazendo para transmitir aquela mensagem. Eu chamo a atenção aqui daquilo que nós referimos como a mídia ímpia. Ao falar de mídia ímpia, eu estou falando daquela mídia que não está compromissada com valores morais, não está compromissada com princípios éticos, não está compromissada com algo que seja moralmente bom para o ser humano. E, nesse sentido, a mídia, quando ela é utilizada de maneira inadequada para veicular conteúdo imoral, nós vamos perceber como isso afeta o ser humano. Algumas pesquisas indicam isso. Eu menciono na revista pelo menos 3 pesquisas que apontam as consequências da utilização inadequada dos meios de comunicação. Olha só, sexo na TV tem correspondência com gravidez na adolescência, ou seja, uma pesquisa apontou que a divulgação do sexo na TV faz com que haja um aumento de gravidez na adolescência, porque o adolescente, quando ele é exposto a esse tipo de conteúdo, esse conteúdo gera uma mensagem na mente dele e ele aceita aquele comportamento como algo natural. E isso vai sendo introjetado no seu psicológico e isso, por via de consequência, é colocado em prática. E gravidez na adolescência, nós sabemos o prejuízo que é. Nós teremos pessoas que não foram bem formadas, pessoas que terão um filho indesejado do ponto de vista porque não aguardavam aquela criança e, infelizmente, quando esse relacionamento sexual acontece antes do casamento, infelizmente, algumas pessoas acabam adotando de forma equivocada o aborto. Muitas vezes, quando isso acontece, há uma família desestruturada. Obviamente que Deus não quer que isso aconteça. Deus protege o jovem, protege o ser humano, estabelecendo princípios morais para ele seguir. E quando esses princípios não são observados pela mídia, isso acaba gerando um tipo de comportamento nos jovens e nas pessoas em geral. Uma outra pesquisa indicou que, ou melhor, apontou que o álcool na TV estimula o consumo imediato de bebidas. É algo que nós sabemos que de fato acontece, mas aqui é o resultado de uma pesquisa que diz que quando alguém percebe que está sendo ingerido álcool na TV, algum tipo de propaganda, algum tipo de filme, algum tipo de novela, por exemplo, isso também introjeta na vida e leva a pessoa que se expõe àquele tipo de conteúdo a adotar a mesma prática, o mesmo comportamento. E uma pesquisa que foi realizada pelo BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, chegou à conclusão que novelas promovem o aumento do divórcio. Conteúdo de novelas aumentam a quantidade de divórcios em uma determinada localidade. Volto a dizer, são pesquisas, não são simplesmente considerações ou aquilo que eu acho sobre esse tema, são pesquisas que apontaram esses resultados sobre as consequências da mídia. Volto a dizer, principalmente da mídia ímpia, ou aquilo que eu chamo do falso entretenimento. Muito daquilo que é divulgado na mídia, com o nome de entretenimento, num filme, em uma novela, algum tipo de conteúdo, até mesmo nas séries, e as séries estão agora em moda, né? Porque nós temos aí esses sites que possibilitam acesso através de assinatura, e a pessoa acaba assistindo reiteradamente as séries. Então, isso também é uma forma de cultura na atualidade. Então, o entretenimento, ou seja, aquele se entreter, aquele momento de lazer, é algo que é muito importante. O problema é quando a mídia veicula nesses programas um tipo de falso entretenimento que inverte valores, utiliza um relativismo moral e isso traz prejuízos sérios para o jovem. Diante disso, nós precisamos, como crentes, utilizarmos a sabedoria que vem do alto, uma sabedoria em termos bíblicos diz respeito a discernimento. Então, o crente
deve ter o discernimento para saber tomar uma decisão com relação ao conteúdo que ele vai assistir e o conteúdo que vai entrar dentro da sua casa. Afinal, um outro aspecto negativo em relação à mídia é a manipulação, a tentativa de manipular informações e a mente das pessoas. E, mais uma vez, o crente tem que ter a autonomia e ele não pode ser manipulado por ninguém. O crente ele é conduzido pela atuação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Ele não pode ser manipulado por uma novela, por um filme, por qualquer conteúdo midiático. Ele tem que ter a sabedoria para interagir com esse tipo de conteúdo que é divulgado nos meios de comunicação. Veja, de que maneira o crente pode utilizar os meios de comunicação? Utilizando a sabedoria, como eu mencionei. E sabedoria é ter discernimento. Nesse aspecto aqui, ao falarmos de utilizar a mídia com sabedoria, estou me referindo a selecionar o conteúdo que é mais adequado para a sua vida. Aquele conteúdo vai trazer uma informação importante para a tua vida? Tem conteúdo adequado à tua crença como crente? Vai trazer alguma informação do ponto de vista intelectual para a tua vida? Isso vai trazer algum crescimento cultural para a tua vida? Então, você como filho de Deus, como filha de Deus, deve ter isso em mente. Você, professor ou professora da escola dominical, que vai trabalhar esse tema com seus alunos, faça com que eles reflitam sobre isso. Mas além do aspecto de criticar, ou seja, avaliar adequadamente aquilo que a mídia está produzindo, nós podemos também, como crentes, utilizar a mídia para a produção de conteúdo que glorifique a Deus. Ou seja, nós não podemos nos limitar a criticar a mídia. Pensador cristão, o filho de Deus, ele também pode produzir mídia de qualidade, porque a mídia de qualidade confronta a mídia que não tem qualidade. Nesse ponto, eu lembro que quando a Reforma Protestante aconteceu, quando Martinho Lutero afixou as 95 teses lá na Catedral de Wittenberg, lá no século XVI, estava acontecendo um processo, uma revolução muito interessante na Europa especificamente, que havia acabado de ser criado a imprensa. A imprensa como um meio de comunicação, de facilitação, de publicação de conteúdo, inclusive dos livros, isso facilitou sobremaneira a divulgação da Bíblia e as teses da Reforma Protestante que haviam sido afixadas, que haviam sido idealizadas por Martinho Lutero a fazer uma reinterpretação das Escrituras com aquela ideia de justificação pela fé. O que eu estou dizendo aqui é que naquele contexto a mídia teve um valor muito importante para a fé cristã, inclusive para a Reforma Protestante, que nesse ano de 2017 completam 500 anos. Então, a mídia pode ser utilizada de maneira positiva? Pode. A mídia pode ser utilizada para nós defendermos os valores que nós acreditamos. A mídia pode ser utilizada para anunciar o Evangelho. E quando eu digo aqui mídia, o cristão, nós precisamos nos apoderar da mídia. Nós precisamos fazer conteúdo de qualidade. Então, nessa aula, explique isso aos teus alunos, fale sobre a importância do discernimento sobre a utilização da mídia, mas também os aconselhe a produzir mídia de qualidade. Quando eu digo produzir, estou falando de escrever, produzir no sentido também de publicar livros, publicar artigos que sejam consentâneos com a fé cristã. Eu acho que a partir dessa perspectiva, nós estaremos dando um bom testemunho na sociedade. São essas as minhas considerações sobre esse tema. Assim como os demais temas, é importante dizer que nós não esgotamos o assunto somente com esses apontamentos, são somente algumas diretrizes, alguns insights que você pode utilizar em sala de aula. Que Deus abençoe esta aula que você estará ministrando para os teus alunos. Lembre-se de orar pelos seus alunos. Os alunos têm uma vida espiritual, então ore para que o Senhor abençoe cada um. Lembre
de cada um dos seus alunos em suas orações, para que Deus os fortaleça e os dê capacidade para enfrentar essa mídia perversa que impera na nossa sociedade contemporânea. Que Deus abençoe a tua vida no nome de Jesus. CPAD, a editora da Escola Dominical.